Olá, boa noite. Boa Notícia recebe hoje o deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo. Ele que é vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Está no seu segundo mandato como deputado federal, antes disso foi deputado estadual e vereador por Guarulhos. E queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, deputado. Eu que agradeço, Beatriz, é um prazer estar contigo, com todos que nos acompanham aqui da Rede TV, de a gente poder estar conversando com todos que acompanham a notícia, estamos à disposição. Deputado, o senhor presidiu a comissão especial da Câmara que aprovou o fim da escala 6x1. O texto foi aprovado na Câmara, foi para o Senado e lá está travado, está parado até agora. O que falta, deputado, para o tema da 6x1 andar no Senado? Olha, estamos na expectativa, falta um pouco mais de sensibilidade e compromisso popular. Mais de 70% da população aprova o fim da escala 6x1, portanto a garantia de 2 dias pelo menos de descanso na semana e a redução da jornada para 40 horas. No texto que nós aprovamos na Câmara, garantimos já o fim da escala para 2026 e a redução da jornada, no primeiro momento, para esse ano, 42 horas e no ano seguinte, chegando a 40 horas. Ora, é uma conquista muito forte, muito importante a todo trabalhador e trabalhadora brasileiros. Esperamos que o Senado não demore. O povo espera, o povo está na expectativa, a vida não tem hora extra e as pessoas querem tempo além do trabalho. Acho que é uma medida justíssima, é uma medida civilizatória, que coloca o Brasil em outro contexto de países que tratam os seus trabalhadores com dignidade. Vários países europeus assim fazendo, países da América Latina também fazendo. Então a gente espera ali que o presidente do Senado, mas o Senado como um todo, coloque essa pauta com urgência e aprove antes do recesso. Porque nós só, Beatriz, dia 15 de julho, o Congresso entra em recesso, até comecinho de agosto. Só que depois vem um período eleitoral, o ritmo, ele muda, né? O cenário vai ficar cada vez mais disputado e não dá para a gente adiar para depois da eleição uma votação tão importante. Pergunto, qual a razão alguém seria contra o fim da escala 6x1? Essa pessoa, esse senador, estaria representando qual interesse? Ao não querer aprovar uma medida que não vai gerar prejuízo a ninguém, vai dar mais qualidade de vida às pessoas, mais tempo trabalhador com a sua família, vai ver os seus filhos crescerem, né? E mais dignidade. Não tem sentido uma pessoa ser contra, mas infelizmente tem senadores que lá estão. Tem a turma, inclusive, que defende a escala 7x0, né, apresentaram ali a proposta onde defende claramente que a pessoa poderá trabalhar na semana mais que 50 horas, se assim for pactuado com o patrão. Olha, não tem sentido, né? As pessoas precisam de qualidade de vida, de mais saúde. O número de adoecimento mental, ele é enorme e cresceu muito. O ano passado bateu o recorde. Mais de 530 mil pessoas foram afastadas do INSS por problema de saúde mental. A prova cabal de que a sociedade está doente é que qualquer esquina de qualquer grande cidade, média cidade, o que a gente mais vê é a farmácia, sinal de que é um sintoma de quanto que essa população está doente e precisa de uma qualidade de vida melhor. Agora, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está em qual dessas turmas que o senhor mencionou? Espero que ele esteja com a turma do povo. Espero que ele esteja olhando para a população, para o trabalhador que acorda cedo, pega o ônibus lotado, o trem lotado, demora horas para chegar até o seu local de trabalho e fica ali, às vezes, né, tem gente que já está nas 5x2, mas um número considerável, mais de 30% do mercado formal de trabalho está nessa escala 6x1. Quer dizer, o trabalhador já cansa para chegar ao trabalho, cansa no trabalho, cansa e demora para voltar, e ainda ter male um dia na semana para descansar. Então esperamos que o senador Alcolumbre esteja com o povo e olhe bem o povo trabalhador que sustenta esse país no dia a dia, trabalhando e fazendo acontecer. Mas falta uma conversa também, pessoalmente, aí, entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula, certo? É isso que tem se dito em Brasília, que eles estão sem dialogar. O presidente Lula não quer conversar com o Alcolumbre, o que está acontecendo? O presidente Lula não tem problema de conversar com ninguém. Conversou com o Trump, que taxou o Brasil, lá foi negociar sobre os interesses brasileiros. O que me estranha é o presidente do Senado, se isso for real, de que ele espera uma conversa com o presidente para pautar essa matéria, é ele saber já desse projeto,
há tanto tempo está se debatendo isso, a sociedade acompanhando, virou assunto de padaria, de cafés, de feira, de mercado, de igreja, do campo de futebol, do ponto de ônibus, tudo quanto é lugar as pessoas falam disso e estão na expectativa. Precisa o Senado, o presidente do Senado ter uma conversa com o presidente da República para pautar uma matéria dessa importância? Ora, não tem sentido. O presidente Lula, semana passada, estava em Paris no encontro do G7, foi lá convidado. Teve outros compromissos. Quer dizer, ficar segurando isso, jogando, dizendo que porque não conversou, o que ele quer conversar afinal? Mas pode ter certeza que se esse for o problema, o presidente Lula não terá problema nenhum em defender o interesse do trabalhador brasileiro. O senhor, como vice-líder do governo na Câmara, fica responsável pela articulação do governo, dos temas que são defendidos pelo governo, entre os deputados de diferentes espectros políticos, inclusive, não só do próprio campo político no qual o governo está inserido. Como é hoje, deputado, a relação entre o governo Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta? Uma relação boa, né? O presidente Hugo Motta, por exemplo, colocou para andar o fim da escala 6x1, desde o começo do ano na CCJ, depois na comissão especial. Inclusive, eu agradeço por ter sido indicado presidente da comissão por indicação dele, pela confiança. Demonstrou compromisso com esse tema de maneira muito forte, de maneira pública, né, porque entendeu ali que o trabalhador de fato precisa dessa conquista. Então, ajudou o governo nessa pauta e tem ajudado ali em outras. Logicamente, nem sempre o parlamento concorda com o governo. O parlamento é justamente o espaço plural, por natureza política. E assim ele tem que ser. O parlamento foi criado em séculos anteriores, enfim, para poder justamente acabar os conflitos de guerra, de disputa de poder através da força. Não, é através do voto, através da democracia, da representatividade. E nesse espaço democrático tem de tudo, né, de interesses variados. Logicamente que a gente tem que olhar prioritariamente, pelo menos a minha posição, para quem mais precisa, o povo trabalhador, o povo mais humilde, né, os grupos que precisam de proteção, de garantia de direitos por parte do Estado, né, o Estado fazer sua obrigação enquanto agente indutor de política pública. Mas tem choque. Então, nem sempre, eventualmente, a opinião do presidente Hugo Motta, ou mesmo do presidente Alcolumbre, vai ser a mesma do governo. O que não pode é jogar contra o povo. Por isso que eu acho que o Senado, ao segurar essa matéria ou adiar a votação dela, está jogando sim contra o povo. Deputado, recentemente, quando a Câmara retomou a discussão sobre o fim da maioridade, a mudança na maioridade penal, né, para 16 anos, a redução dessa maioridade, alguns parlamentares de esquerda falaram: isso é um diversionismo da direita, querendo trazer uma pauta aqui, às vésperas da eleição, uma pauta que tem apelo popular, quando a direita está toda encrencada em escândalos, envolvida no escândalo do Master. Naquela altura, sabia-se da relação do senador Ciro Nogueira com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e também tinha sido revelado o áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro para, segundo ele, financiar o filme sobre o pai dele, o Dark Horse. Agora, a gente entra numa semana que as coisas ficaram um pouco diferentes, porque na semana passada o senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, foi alvo de uma operação, de uma nova fase da Operação Compliance Zero, que é essa que investiga o Master. Como dentro do PT os senhores veem essa revelação com relação ao senador Jacques Wagner? Isso vai trazer algum impacto para a candidatura do presidente Lula? Beatriz, nós confiamos no senador Jacques Wagner. Ele já explicou e tenho certeza que dará novas explicações e terá a oportunidade de provar aquilo que ele disse. Esperamos que ele prove e acreditamos que ele vá provar. Em nenhum momento daquilo que foi revelado veio a público aparece algum tipo de diálogo dele com o Daniel Vorcaro, o dono do Master. O Master que teve ali de relação é com o sócio, ou ex-sócio, aliás, do Daniel Vorcaro, né? E nada a ver diretamente com o banco. Mas acho que tudo isso terá a oportunidade o senador de se explicar, de provar aquilo que diz e se provar sua inocência, né? Esperamos que a investigação continue sobre quem tem que acontecer, sobre todo mundo, mas logicamente que esperamos a explicação ainda maior do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Olha só, o Eduardo disse que o Flávio disse que pediu dinheiro para o filme.
E o irmão Eduardo, que está nos Estados Unidos, seria o executivo da produção do filme. Qual o contrato que existe em relação a isso especificamente? Qual o contrato do Master com a produção do filme? Onde está esse contrato? Ele fez investimento, porque eles falaram que era um investimento, para ter qual tipo de retorno? E o filme, o custo que foi apresentado até agora é menor do que o valor que teria sido pactuado de 134 milhões. Cadê o contrato disso que até agora o senador Flávio não apresentou? Esperamos que ele apresente, as pessoas têm direito. Ele é candidato a presidente da República. Ele não é só um senador em exercício, ele é candidato a presidente da República. Numa eleição polarizada, ele é o segundo colocado. Ele tem obrigação e dever de se explicar. O senador já se explicou, o Jacques vai provar, esperamos que prove, como eu falei, mas estamos esperando aí, por exemplo, o contrato entre o Master e a produção desse filme, e a título de quê? Né? São 134 milhões. Ele diz que não teve relação, nenhum tipo de... Primeiro disse que não conhecia, depois apareceu o áudio. Depois disse que não teve novo contato. Ele foi visitar o ex-preso Daniel Vorcaro 2 dias depois que ele saiu da prisão. 2 dias que ele saiu da primeira prisão. E segundo o presidente do partido dele, o Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, Flávio disse que ele foi lá pôr um fim na relação comercial. O Valdemar da Costa Neto disse depois que não, ele foi lá para cobrar mais. Qual dos dois fala a verdade? Flávio ou o presidente do seu partido? Eu, inclusive, provoquei a Procuradoria-Geral da República para que o Valdemar da Costa Neto seja chamado a dar depoimento sobre isso. E o próprio Flávio também seja chamado a dar depoimento sobre isso, porque a versão deles, de pessoas tão próximas, são contraditórias. Então, o povo espera uma explicação, sem dúvida, sobre isso. Agora, não pode passar a sensação para a sociedade de que todos os lados tiveram algum tipo de envolvimento com o Master e isso esvaziar o impacto negativo que houve para a campanha do Flávio, da revelação do contato dele com o Vorcaro? O senhor acha que pode confundir o ambiente político no sentido de as pessoas acharem que está todo mundo meio que no mesmo barco quando o tema é Master? É bem diferente um caso do outro, não há envolvimento dos dois lados. Uma diferença brutal. Beatriz, sabe quando foi criado o Banco Master? O Daniel Vorcaro assumiu a gestão, a presidência, em 2019. Sabe quem autorizou ele a assumir? O governo Bolsonaro. Ele tentou, durante o governo Temer, e foi negado, porque ele já tinha um passado de problemas com a justiça, inclusive, de fraudes envolvendo o setor imobiliário lá em Minas Gerais. O governo Bolsonaro autorizou em 2019. Em 2020, o governo Bolsonaro autorizou o Banco Master a fazer consignado do INSS. Em 2021, é quando ele muda de nome de Máxima para Master. E depois outras portarias e atos do INSS foi ali feito para facilitar, por exemplo, a vida do Daniel Vorcaro. Em 2022, ele é autorizado a fazer desconto, poucos bancos foram, no Auxílio Brasil, aquela tentativa desesperada de se ganhar a eleição, e um dos bancos autorizados, um dos poucos, foi justamente o Master a fazer desconto e fraudou mais de 230 mil contratos de aposentados no consignado, ganhando bilhões. E aí, estranhamente, ele doa para a campanha do Tarcísio, aqui em São Paulo, 2 milhões. O governador podia falar sobre isso. Espera até agora um pronunciamento do governador, uma medida de transparência e respeito com o povo paulista. Doou 3 milhões ao Bolsonaro, emprestou o jato para o Nicolas fazer campanha no segundo turno. Então, acho que tem muita coisa a explicar. Um lado não tem nada a ver com o outro. São coisas bem diferentes, não temos relação alguma com o Banco Master. Se, porventura, uma figura isolada nossa teve, que se explique e prove. Deputado, a permanência do senador Jacques Wagner na liderança do Senado, ela fica prejudicada de alguma maneira a partir de agora, a partir dessas revelações? Ou ele consegue continuar com esse trabalho de articulação do governo Lula com os senadores? Olha, mais uma vez assim, confiamos no senador Jacques Wagner. Acho que terá todo momento oportuno de se explicar ainda mais e provar a sua inocência. A decisão pessoal dele, não tem jeito, ele compete, né? Eu não posso aqui julgar uma decisão qual que ele vai tomar, né? E não tem como, mas logicamente que ele tendo condições e tomando a decisão de se explicar
saindo da liderança, é um ato que vai ser reconhecido e diria que vai ser um ato de nobreza, né? Sem dúvida alguma, porque ele vai ter mais tempo de poder ali se dedicar justamente à sua defesa e diálogo com o povo da Bahia, explicando tudo isso e demonstrando a grandeza de tudo aquilo que ele já fez por aquele estado e pelo Brasil e que ele não tem nenhum tipo de envolvimento escuso em relação a esse tipo de relação. Logicamente que é uma decisão que lhe compete, assim como eventualmente compete ao presidente Lula tomar uma decisão sobre qualquer líder que ele queira. Deputado, para a gente fechar esse papo aqui sobre Master, esse escândalo ele está expondo uma zona cinzenta que existe e que em muitas situações o Código Penal não consegue alcançar ou tipificar, não necessariamente é desenhado como um crime, mas levanta questões importantes de moralidade ou legitimidade do exercício político por parte de alguns representantes da política perante a sociedade brasileira. Acho que uma das situações que fica claro é a possibilidade de parlamentares terem pagas diárias de hotel ou viajarem de carona em jatinhos para o exterior por parte de banqueiros, por exemplo, que é o caso que aconteceu. Houve uma revelação agora de que o Vorcaro pagou diária e viagem para o Hugo Motta, por exemplo, também para o Ciro Nogueira. Como o senhor vê esse tipo de relação? É preciso traçar uma linha no chão, deputado, do que pode e do que não pode, nessa relação público-privada? Porque banqueiros têm interesses na Câmara, como todos os cidadãos têm, mas a ideia que a gente tem de democracia é de uma cabeça um voto, né? Ou seja, o meu interesse ele representaria o mesmo que o interesse de um banqueiro. Mas quando a gente vê esse tipo de relação, fica um pouco contaminado esse exercício político, né? Qual que é a leitura do senhor com relação a esse assunto? Beatriz, acho que boa pergunta. Quanto mais transparente for essas questões, é melhor. As pessoas têm direito de saber o tipo de relação existente, por exemplo, nesse tipo de coisa que você falou. Pagou ali o hotel para alguém que viajou, a passagem de avião, né? E delimitar qual é a conduta. As pessoas também, existem no parlamento, como eu falei, visões de mundos diferentes, representações diferentes de setores sociais, de setores empresariais, de setores populares, as mais variadas possíveis. E as pessoas, além do seu mundo político, também têm um mundo pessoal. Ninguém está proibido também de ter amigo. Ninguém está proibido de presentear um amigo, ninguém está proibido também de receber um presente. A questão é, a sua conduta no parlamento, a sua decisão, ela está contaminada? Ela foi tomada sobre algum outro interesse não público, não transparente, onde houve algum tipo de favor, algum tipo de ganho? Eu acho que isso que tem que, né? Porque nós não podemos também condenar relações, porventura, que alguém tenha pessoal com alguém. Né? Mas nesse caso de a conduta estar contaminada, isso seria um caso de corrupção. O Código Penal abarca isso. Recebeu um favor ilícito, recebeu dinheiro, seja por pagamento de viagem ou qualquer coisa, e atua como no exercício da sua função pública em razão desse benefício recebido. Corrupção, o Código Penal abarca. Agora, eu estou questionando essa outra relação. O Código de Decoro também abarca na Câmara ou no Senado, entendeu? Isso são investigações que têm que ocorrer e provando essa relação escusas, criminosa, de uma benesse em troco de um tipo de conduta, de uma decisão, de um ato praticado, sem dúvida alguma a pessoa tem que ser punida. Eu acho que todas elas, e queremos que a investigação vá a fundo. O senador Ciro Nogueira ali com diversas citações. Né? Citar aí o presidente Hugo Motta que se posicionou, citar o caso agora do senador, citar o Flávio, o diálogo dele. Todo mundo seja investigado. Agora, você não pode impedir eventualmente uma pessoa de ter relação pessoal, nós temos que tomar muito cuidado. Agora, se mesmo nessa relação pessoal houver algum tipo de decisão viciada, a pessoa tem que ser punida. Mas se não tem decisão viciada, tudo bem, presidente da Câmara viajar em jatinho de empresário? Se for numa atividade pública, não. Se for na atividade pública, não. O que eu estou dizendo são relações também. Se ele for representar a Câmara, por exemplo... Aí é o parlamento que tem que arcar com esse custo. Ele tá indo numa missão pública. Ele está indo no ato público. Portanto, quem tem que bancar o público é o público, não pode ser o privado, hipótese alguma.
Que pode ser alguma. O que eu não quero, estou dizendo assim, eu também não quero condenar relações pessoais seja quem for a pessoa, um trabalhador ou um empresário ou um representante público. Agora, se ele está na função pública, sem dúvida alguma, quem tem que custear é o público, porque ele está ali em representação. Ele está ali num ato representando o parlamento, representando o seu mandato, representando uma comissão, uma delegação, enfim, representando o Brasil, eventualmente, se for uma coisa mais ampla ainda, né? Então ali é o público. Por isso, eu particularmente defendo, por exemplo, financiamento público, que justamente não pode um político ficar amarrado no interesse privado. Vamos mudar um pouquinho a pauta aqui agora, deputado, mas seguir com pautas de interesse aí da sociedade, da população. Economia, né? O governo tem mostrado alguns bons números econômicos, mas isso não tem sido suficiente para que a população perceba ou acredite esses bons números ao governo Lula necessariamente. As pesquisas mostram isso. Por quê, deputado? Por que há esse descasamento aí entre alguns números que o governo tem entregue e a percepção da sociedade? Beatriz, porque eu acho que as pessoas, elas sofreram tanto no período anterior, tanto, que elas querem soluções mais rápidas. Mas o governo Lula está fazendo. Ele teve que reconstruir algumas políticas públicas, como Minha Casa Minha Vida, o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Teve que refazer o Mais Médico, fez programas novos como o Mais Especialista, o Pé de Meia, os novos institutos federais, a isenção do imposto de renda. Então, você tem tanta coisa a ser feita que o governo, tudo aquilo que fez ainda não foi talvez o suficiente para uma percepção geral e majoritária de que está tudo resolvido. Então, o governo continua fazendo, o governo continua propondo políticas públicas. Só agora, no último período, além da defesa enfática, o compromisso muito nítido do presidente Lula pelo fim da escala 6x1, que é o interesse do trabalhador, o governo baixou uma linha de crédito para trabalhadores em aplicativo. Extremamente importante, a pessoa vai poder ali comprar o seu veículo, ter um veículo próprio, fazer um financiamento com juros subsidiado, ter um período de carência, e assim foi também para o setor automotivo, foi assim também para caminhoneiros. Então, são medidas importantes. Agora, novamente, está fazendo o desenrola. Eu fui o relator do primeiro desenrola. E eu lá, inclusive, Beatriz, eu limitei os juros do cartão de crédito a uma vez o valor da dívida, em 100%. Eu limitei no desenrola de 2023 do rotativo, que era absurdo. O governo agora está fazendo outro desenrola para também permitir um sufoco, um alívio das pessoas que porventura estão endividadas. Então tem muita coisa em curso, obras do PAC, novos institutos, essa continuidade ela é necessária para solidificar as mudanças satisfatórias e necessárias à nossa população. Agora, por que então na largada da pré-campanha ainda eleitoral, a principal opositora ao presidente Lula, que é o senador Flávio Bolsonaro, hoje principal candidato da direita, largou com tanta força, deputado? Porque o mundo está polarizado. Olha a eleição na Colômbia agora. Foi menos de 1%. Menos de 1%. Olha recentemente a eleição no Peru, menos de 1%. O mundo está polarizado. Eu gostaria que o senador Flávio falasse mais, mas ele só fica dançando nos seus eventos. E ele dança porque ele não tem o que falar. Porque se ele não dançar, ele é obrigado a falar. E ele vai ter que se explicar o que ele pensa. O pai dele foi presidente e não pensava nada para o Brasil. Deixou mais de 700 mil brasileiros morrerem de Covid. Voltou à fila do osso naquele período, não gerou emprego. O Brasil da fome voltou. E não propunha nada de importante e positivo. Nós tivemos que recuperar, estamos fazendo tudo isso, mas infelizmente tem um povo que segue a dancinha, mas não entende que a dancinha vai ter problema ali na sua vida. Vai impactar o seu dia a dia, vai impactar a tarifa do ônibus, vai impactar o preço do pão, vai impactar o preço do arroz. Pega o preço do arroz, do óleo, do feijão e compara com o período anterior. A diferença é brutal, está muito mais barato agora. Mas há um desejo, as pessoas querem mais e com razão, tem que querer mais. Agora, quem tem condições, já está fazendo e fazer muito mais, eu não tenho dúvida que é o presidente Lula. O presidente fala o que pensa, se manifesta, propõe coisas também para o futuro. O senador até agora só sabe dançar nos eventos.
O senhor falou do resultado das eleições na Colômbia, né? E a gente tem visto aí um interesse muito grande por parte dos Estados Unidos nos resultados eleitorais na América Latina. O embate que houve entre Trump e Brasil, que depois foi arrefecido, o presidente Lula e ele tiveram conversas, as tarifas diminuíram, mas que recentemente parece que voltou. Pode, de alguma maneira, gerar algum tipo de interferência dos Estados Unidos na eleição? O senhor teme algo desse tipo? A eleição do Brasil, a eleição presidencial do Brasil é a mais importante no mundo em 2026. Por quê? Pelo tamanho do Brasil, pela força econômica, pelas riquezas que temos, como terras raras, próprio petróleo, enfim, tantas outras coisas. Pela força política do presidente Lula, que se demonstra mais relevante no mundo, no mandato atual, falando de maneira aberta, transparente, pública, tudo aquilo que pensa na defesa da paz, da igualdade, da justiça. Né? É uma voz que incomoda alguns. É uma voz que incomoda os Estados Unidos, que está num viés extremamente autoritário, uma medida de imposição dos seus interesses e dizendo claramente que a América Latina tem que voltar a ser o quintal. Nós não somos o quintal de ninguém, nem o Brasil, nem a América Latina. E o presidente Lula, como o maior país da América Latina, tem que se postado de maneira muito altiva. Ele foi lá conversar com o presidente dos Estados Unidos, ele não foi lá ajoelhado, nem batendo continência para a bandeira norte-americana, nem ficado num posto, num patamar, de maneira desigual. O presidente Lula olhou de igual para igual com o presidente norte-americano. Não foi lá como um serviçal, como assim se postou o Flávio Bolsonaro, o patriota, que, na verdade, suas medidas é de traição. Foi lá claramente defender interesses dos Estados Unidos, praticamente colocar o Brasil a serviço dos Estados Unidos. Será que é isso que o nosso povo quer? Será que é isso que o nosso povo deseja, Beatriz? Eu tenho certeza que não. Eu estou torcendo nessa Copa para o Brasil. Aliás, eu vou ser sincero, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, viu, gente, que os Estados Unidos avançou de fase. Porque eu estou louco para ter um jogo Brasil e Estados Unidos em algum momento da Copa. Eu só queria saber para quem o Flávio Bolsonaro vai torcer. Se para os Estados Unidos ou para o Brasil. Porque do jeito que está, ele vai torcer para os Estados Unidos. Agora, o senhor acha que o presidente Trump pode tentar fazer algum movimento para favorecer Flávio nessas eleições? Se sim, de qual maneira? Ou o senhor vê esses últimos movimentos dos Estados Unidos, recentes, como movimentações já para interferir nas eleições? Esperamos que não. Mas fiquemos atentos, né? Há um interesse muito claro no Brasil, na América Latina, né? Há suspeitas, pelo menos alguns líderes dos outros países, como agora na Colômbia, de que havia interesses externos na eleição, na movimentação daquilo que aconteceu, não posso aqui afirmar. Esperamos que não haja nenhum tipo de movimentação, nenhum tipo seja através das Big Techs, seja através de medidas do próprio país, dos Estados Unidos, contra o Brasil com viés eleitoral. Medidas que eles tomaram desde o ano passado, taxação excessiva, punição a autoridades brasileiras, agressões ao país como um todo, lógico que ali estava claro, tanto que ele coloca na sua manifestação primeira, justamente condenando a decisão sobre a condenação do Bolsonaro. Então ele tenta ali interferir, mas o presidente Lula ali defendeu muito bem a nossa soberania. Então esperamos que não tenham essas medidas com esse propósito. Mas se houver, eu não tenho dúvida que o povo vai saber analisar muito bem quem defende o seu interesse e quem de fato é patriota. Porque se o presidente Lula se curvar, desculpa, ele não serviria para ser o nosso presidente. Assim como qualquer pessoa se curvar a qualquer país, desculpa, o papel dele não é ser presidente de um país. Tem que fazer outra coisa, mas não ser presidente da República. E o presidente Lula tem cumprido muito bem esse papel de presidente defendendo o Brasil. Deputado, o senhor estava falando sobre o Flávio Bolsonaro, a direita, a relação com os Estados Unidos, né, numa crítica a essa direita. A direita tem conseguido se comunicar e atrair mais os jovens. Qual tem sido o erro da esquerda? E aí eu falo também, especialmente do PT, deputado, como fazer esse diálogo com a juventude? Em qual momento o partido perdeu conexão com a juventude? Eu considero que nós temos ainda uma conexão com a juventude. O presidente Lula anunciou 100 novos institutos federais, Beatriz.
escola técnica de qualidade, pública, gratuita, ensino médio integrado, também superior. Só que além do 100, ele na verdade anunciou em 2023 100, mas está entregando agora em 2026 mais do que 100, 130 unidades. Isso é juventude, interesse da juventude direto, né? Oportunidade de estudar com qualidade, se preparar para o mundo, para o futuro e ir atrás dos seus sonhos. Se você reparar, o Enem, no governo Bolsonaro, eles enfraqueceram o número de estudantes que ali se inscreveram, diminuiu de maneira significativa, voltou a ampliar. A juventude voltou a ter os seus sonhos, de se formar, de se preparar, de ter esperança de um mundo melhor. O presidente Lula, de planos culturais e tantas outras coisas, lógico que isso interessa a juventude de uma maneira direta. O que talvez a extrema-direita tenta é enganar e manipular alguns setores nessa visão de rebeldia, mas que, na verdade, é sistema puro, né? A relação do Flávio Bolsonaro com o Master é de sistema. Quem liberou o Daniel Vorcar assumir a presidência do Master foi seu pai em 2019. Isso é sistema puro. Os interesses que o Flávio Bolsonaro vai entregar aos Estados Unidos, quando vai lá falar de terras raras, ali é sistema. É o sistema econômico prevalecendo e querendo impor aqui seu interesse dentro do Brasil. Quando, Beatriz, o Flávio Bolsonaro assina uma proposta da escala 7x0 na Câmara, no Senado, está defendendo o sistema. Ele tenta passar uma imagem de ruptura, mas, na verdade, é sistema puro. A gente não cria factoides, a gente não cria diversionismo para se comunicar com as pessoas. A gente procura falar aquilo que a gente pensa de maneira real, de uma maneira clara. Lógico que tem gente que, porventura, até a juventude, pode pensar um pouco diferente, né? Mas na política pública, aquilo que está sendo entregue, eu não tenho dúvida. O presidente Lula, quando ele vai numa universidade, quando ele vai no Instituto Federal, quando ele anda na rua enquanto jovem, é uma alegria imensa, né? A juventude quer estar perto e reconhece o governo dele. Então, acho que com o andar da pré-campanha, em especial da campanha, as pessoas vão ter oportunidade de refletir mais. A juventude está ligada, ela sabe o que está acontecendo. A juventude que está na escala 6x1, trabalhando em telemarketing, em outros serviços, em shopping, em loja, no comércio, no mercado, ela sabe muito bem quem está do lado dela, ela sabe muito bem quem está defendendo o sistema e quem está defendendo o tempo de vida para ela. Deputado, o Supremo Tribunal Federal está entrando em cena para tentar barrar as tais das pautas-bomba por parte do Congresso, né? Criar aí despesas sem a previsão de quais vão ser as receitas utilizadas para isso. Muito se diz que o Supremo tem extrapolado as funções dele e politizado demais as decisões. Os ministros do Supremo, por outro lado, falam, não, nós só somos provocados pela política, ou seja, é a própria política que não está conseguindo resolver lá no parlamento suas questões e está trazendo para a gente. Então, são duas perguntas aqui. A primeira é com relação às pautas-bomba. Como que o senhor vê esse cenário hoje, em pleno ano eleitoral, e essa perspectiva de avançar com pautas-bomba no Congresso? E a segunda é, quem está certo nesse cabo de guerra aí de Supremo e Congresso? Congresso tem levado demais as questões para o Supremo ou o Supremo tem avançado demais nas prerrogativas do Congresso? O Supremo não decide nada, assim como qualquer juiz de qualquer cidade, se não for provocado. O juiz não decide sozinho, sem provocação. Isso é princípio básico do direito. O juiz, do ponto de vista da organização da justiça, é um sujeito passivo. Ele recebe provocação, a partir daquilo que for provocado, ele decide. Aliás, tem uma decisão absurda hoje. Absurda. Absurda. Eu vou dar aqui em primeira mão para vocês aqui. Eu fui notificado para tirar da minha rede social uma publicação de uma crítica que eu fiz aos senadores Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho e mais alguns, que lá publicaram falaram sobre a escala 7x0, assinaram a proposta e agora estão dizendo que não fizeram e o ministro André Mendonça, atendendo um pedido deles, pediram que eu retirasse essa publicação da minha rede. Eu acho isso uma censura brutal, uma violência política. Uma violência política. Porque o próprio senador Rogério Marinho disse num vídeo
de que ele apresentou uma proposta onde ele fala o seguinte: as pessoas vão poder combinar com o seu patrão, com o empregador, se querem trabalhar 20, 30, 40, 50 horas ou mais. Ora, basta fazer a conta, isso dá quantos dias na semana? E agora ele está dizendo que não falou. Foi uma censura brutal. Agora, sobre as pautas bombas, o Senado aprovou uma medida agora de beneficiamento do agro, de benefício do agro, absurda, né? De praticamente anistiar a dívida do agro, que são bilhões de reais, de um setor que ganha, que produz, que tem financiamento já pelo Pronaf, né? Porque o Plano Safra é bilionário, o governo Lula batendo recorde de financiamento via Plano Safra, e estão ganhando horrores, venda interna, exportando, e vem agora parte desse setor também com alguns dando calote até proposital, tem ação na justiça em relação a isso, simplesmente querendo anistiar isso. Ora, eu não considero isso razoável, Beatriz. Eu não conheço nem um pouco. Isso não é razoável. Isso é injusto, diria até com a nossa população que paga no dia a dia seus compromissos, as suas dívidas e seus tributos, o trabalhador brasileiro. Sobre e dizer que isso é princípio básico, que já vinha na Lei de Responsabilidade Fiscal da época do governo Fernando Henrique, no ano de 2000, e depois está esculpido na Constituição brasileira, que nenhuma despesa pode ser, de iniciativa própria do parlamento, pode ser feita sem a devida, aliás, nem do próprio executivo, sem a devida designação da fonte de custeio. Porque como é que eu posso propor uma política e não dizer de onde vem o dinheiro? Não fecha a conta. Eu estou manipulando as pessoas, eu vou quebrar o país. Portanto, isso é um princípio básico de administração pública, de política financeira e orçamentária. E a provocação ao Supremo, se alguém fizer, é legítima. Agora, por que o Congresso está na iminência de andar com essas pautas bomba agora, nesse momento, que é um tipo de movimento que prejudica o governo Lula? Sabotagem de uma oposição que não tem proposta política clara para o país, que quer ali defender os seus interesses ou o interesse dos seus amigos, entendeu? De alguns setores específicos, não o interesse da maioria, e fica propondo uma política de sabotagem para quebrar o Brasil, para criar uma situação econômica de desequilíbrio e, porventura, ter outras reações do mercado, enfim, do mundo econômico, né? É uma sabotagem, uma irresponsabilidade tremenda, porque o povo pode sentir, ao final, o preço dessa conta. Deputado, a gente está chegando ao fim aqui do programa, então vou fazer uma pergunta e pedir para o senhor responder aqui com poucas palavras, uma última. Qual vai ser o principal tema das eleições deste ano? Alguns. Soberania, democracia, segurança pública, situação econômica, política pública de inclusão, né? Acho que esse interesse nacional, né? Questão patriota, quem de fato defende, acho que serão as pautas presentes aí no dia a dia do debate. Deputado, obrigada pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui na Notícia. Eu que agradeço, Beatriz, um prazer estar contigo, com todos da Rede TV, com todos que nos acompanham, um forte abraço e obrigado. Eu agradeço, sobretudo, a você pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá!